Tudo bem? A gente estamos de volta e no intuito de falar do amor, da graça, da misericórdia. E o tema de hoje é arrependimento, né? Eu acho que o arrependimento é uma marca registrada dos filhos de Deus. Eu quero levar vocês a alguns versículos e o que é arrependimento? Arrependimento nunca será uma coisa verbalizada, falada. Eu mudei, eu faço isso, eu não faço mais isso. Arrependimento, ele é um ato, é atitude. Arrependimento é um resultado da graça de Deus no coração do pecador. E eu gosto muito de ver a pregação de João Batista em Lucas 3 ali. O tema dele era esse: arrependei-vos, né? Para que da presença do Senhor venha tempo de refrigério, e ele falava assim, raça de víbora. Víbora quer dizer cobra. Não é o sentido literal da cobra, mas filho do pecado. Quem vos induziu fugir da ira vindoura? Produzir fruto digno de arrependimento. Isso está no livro de Lucas 3, versículo 8. Mas afinal, o que é o fruto digno de arrependimento? O fruto digno do arrependimento, ele exala da nova criatura. É aquele que mentia já não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que era hipócrita não é mais hipócrita. Então, esses são os frutos dignos de arrependimento. E um dia Pedro estava pregando, e aí ele pregou um sermão maravilhoso, totalmente pautado, inspirado pelo Espírito Santo. E no final do sermão, o povo unânime, eles clamaram: o que faremos, irmão? O que farei o quê depois dessa pregação? Porque essa pregação me confrontou. Essa pregação, ela abalou minhas estruturas, ela quebrou meus valores, minha ética, minha moral. Essa pregação, ela tem mudado a minha vida e tem colocado eu diante de uma verdade o qual eu não conhecia. E Pedro responde: arrependei-vos e convertei-vos, para que da presença do Senhor venha tempo de refrigério, porque o arrependimento te traz paz. O arrependimento traz uma nova certeza, não a certeza de fundamentos humanos, mas uma certeza que você tem um dono, a certeza que você pertence a um novo reino, um novo sonho, os novos ideais. E quando eu sou arrependido, jamais eu falo. Como eu disse anteriormente, jamais eu verbalizo. Aquilo, a verdade que foi colocado no meu interior, isso dita as minhas regras. Ela molda o meu falar. Ela molda o meu andar. Ela molda o meu negociar, o meu trabalhar. Ela molda tudo que há em mim, porque há um senso dentro de mim. Há uma coisa mais forte do que eu que me conduz. Mesmo as pessoas achando que eu estou ficando louco, excêntrico, diferente. Mesmo que muitas vezes eu sou constrangido pelos atos dos não arrependidos, mas também eu constranjo as pessoas, né? Do jeito que eu constranjo, eu também sou constrangido. Isso é um homem arrependido. Arrependido não força a barra. Arrependido, ele segue uma convicção totalmente imparcial de todas as coisas. Mas eu quero falar mais sobre arrependimento. Um dia, um povo orou. Uma das características do homem arrependido, ele sempre ora. Apóstolo Paulo, depois
de arrepender, de perseguir a igreja, apóstolo Paulo, depois que foi perseguido, na estrada de Damasco, ele teve encontro com Deus e em seguida ele começou a orar. Ananias questiona: Senhor, esse homem nos perseguia, esse homem nos matava, esse homem trazia carta do sumo sacerdote para nos prender, para nos manietar, para nos matar. E aí Deus responde: não temas, Ananias, porque Paulo está orando. Então presta atenção, uma das características do homem arrependido, ele ora sempre, porque a alma, ela clama pela presença, o homem vê o miserável homem que ele é. Enquanto você não se arrepende, você não acha que é o miserável, não acha que é falho, você acha que está certo, mas a partir do momento que você arrepende, o sentimento seu é de orar, é espremir, é dizer: Deus, miserável homem que sou, quem vai me salvar do corpo dessa morte? Graças a Deus que Cristo nos salvou. Outra questão do arrependido, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 9. Eu creio que do versículo 18 a seguir. Olha o que diz lá: tudo eu faço por causa do Evangelho. Já não é mais pelas minhas causas, mas pela causa do Evangelho. Tudo eu faço, todo o meu viver em todos os aspectos, ele é influenciado por causa do Evangelho. Eu tenho uma meta, eu tenho uma pauta. Toda a minha vida vai ser pautada no Evangelho, segundo a moral, a ética do Evangelho. A terceira característica do homem arrependido: ele não corre sem meta. Ele não desfere golpe no ar. Ou seja, ele não vive uma vã religião. Ele não confia na nomenclatura de uma igreja, ele não confia na liturgia de uma igreja. Ele não confia no ajuntamento solene de uma igreja, mas a meta dele é o céu. Nada que ele faça pode o resguardá-lo. Tudo o que ele faz não significa que ele é salvo. A única coisa que ele acha que é salvo é porque ele tem uma meta: o céu. Ele não desfere golpe no ar. Ele tem um foco: é o Evangelho. Amém? E uma das coisas que diz que sou salvo não é o que eu falo, é o que eu vivo. Não é a pregação verbalizada, é a pregação de atitude. O arrependido, ele sempre confronta ele mesmo, ele confronta a velha natureza dele, embora que essa natureza se manifeste. Embora que às vezes eu me pego: meu Deus, ainda faço isso. E aquilo te constrange. Senhor, ainda faço isso. E quando é detectado aquilo que eu faço, que eu fazia no passado e eu achava normal, isso me constrange. Isso é arrependido. Foi isso que o João Batista diz: produzir fruto digno de arrependimento. Né? Um dia, em Lucas capítulo 19, do versículo 8, conta a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, Zaqueu era um agiota. Zaqueu defraudava os pobres. Mas quando ele teve encontro com Jesus, o ato de arrependimento dele foi: Senhor, Senhor. A palavra Senhor, Senhor significa: como eu sou tolo, como fiz coisas terríveis, como fiz coisa errada. Senhor, a partir de hoje, eu vou devolver em dobro o que eu furtei. E se eu defraudei alguém,
eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu não aguentava aquele pecado, Zaqueu teve senso do seu pecado, aquele pecado o confrontou. E Jesus sorriu e diz assim, esse também é filho de Abraão. Olha que palavra linda o final, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Estou dizendo alguns frutos de arrependimento. Em 2 Crônicas, capítulo 7, na verdade o capítulo 6 fala muito sobre arrependimento, mas o 7 é o ápice do arrependimento. E lá diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Simplesmente eu não vou ouvir, eu vou sarar a sua terra. Eu vou mudar a sua vida, eu vou trazer bênção, vai cair chuva sobre a terra, as coisas vão dar certo, vão produzir, eu vou abrir a janela dos céus e meus ouvidos não estarão fechados, meus olhos não estarão fechados, a oração que faz nesse lugar. Toda oração de um arrependido, Deus ouve. Toda oração do homem arrependido numa barreira do pecado, não, simplesmente chega direto do trono de Deus. Você já orou e teve a sensação que Deus ouviu? Aquela oração, ela foi feita no quebrantamento. Aquela oração, ela foi feita no arrependimento. Tem pessoas que falam assim, eu oro, mas não sei. Não. Se você é um homem arrependido, se seus atos é de um arrependido, a oração tua até Deus não há nenhuma barreira. Há uma firme convicção, há uma certeza que Deus é, que Deus ouve, que Deus sabe, porque é uma comunhão real, exata com Deus. Amém? Então assim, eu poderia falar muita coisa aqui hoje, mas o homem arrependido, ele nunca fala para a mulher que mudou, ele nunca fala, fiz isso, não. Simplesmente é manifesto desse homem atos de justiça. Simplesmente essa mulher que foi tão machucada, esse homem que foi tão desacreditado, os atos dele fala para aquela mulher que ele é outro homem. E ela simplesmente, ela se doa de volta, ela se entrega de volta, ela sonha de novo. Porque o ato desse homem é de um arrependido, ele não faz mais nada o que fazia no passado. Ele tem paz de espírito, ele é sensato, não é emocional. Controla todos os seus sentimentos, as emoções. Não é que nós não temos, não é que nós não passamos por coisas estranhas, mas há um senso de quem eu sou. Eu sou filho, não sou mais bastardo. Eu sou filho, não sou mais criatura. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa linda em Gálatas, eu não vivo mais eu. Mas sabe por que ele diz que não vivia mais ele? Porque o senso do arrependimento entrou nele. Mas Cristo vive em mim, não é que eu não tenha humanidade caída e perversa em mim, mas Cristo hoje, ele dosa tudo dentro de mim, ele controla tudo de mim. É Cristo, ele me segura, ele me consola, ele me exalta. Cristo é o motivo que eu vivo, porque a vida que ainda tenho, ainda respiro, ainda tenho um CPF, ainda tenho um sangue pulsando dentro de mim, ainda tenho um sentimento e emoção, mas mesmo distante disso, mesmo diante disso, tudo que sou a partir da palavra que eu me arrependi, eu vivo pela fé no Filho do homem. Aí ele diz assim, já estou.
Já estou crucificado em Cristo. Agora não vivo mais eu. Aquele eu está totalmente dominado pelo senso, pelo entendimento daquilo que eu era, do miserável homem que era. Mas agora não vivo mais eu. Aquele homem morreu. Não opera mais, ele não domina mais, ele não tem a última palavra. Às vezes ele fala, mas a última palavra é do arrependido. É do homem que coração quebranta. É um homem que chora. Outra coisa de arrependido, é um homem que chora quando está lendo uma palavra. É um homem que é tocado pela pregação do Espírito. Isso é um homem arrependido. Como sempre, aquela frase que eu digo, arrependido é marido de uma só mulher. Mulher de um só marido. O arrependido, ele abre mão das suas razões. O arrependido, se maldizer, ele lhe bendiz. O arrependido, se o inimigo dele pedir um pão, ele dará o pão. Se pedir um copo d'água, vai dar um copo d'água, porque ele não paga o mal pelo mal. O arrependido, se alguém obrigar ele a andar com ele 1 milha, ele anda 2, tem paciência. O arrependido, se tirar a razão dele, falou, tudo bem, a minha justiça é o Senhor. Você é um arrependido? Você tem fruto digno do arrependimento? O arrependido é como Filipenses diz, não julgo ter alcançado a perfeição. Isso é real, eu também não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Arrependido, esqueço das coisas. Olha a estrada aqui no fundo, ó. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram, aleluia. Eu avanço na estrada da vida, eu avanço para as coisas que diante de mim está, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O arrependido tem muitas alegrias, porque ele conquistou um carro, porque ele pagou sua conta, porque ele foi curado, mas o gozo do gozo, a alegria da alegria, a convicção, é a firme convicção que o nome dele está escrito no livro da vida. Alegria! Esse é arrependido, porque um dia os 70 estavam eufóricos, porque eles foram pregar e os demônios obedeciam, caíram do céu e chegaram felizes. Jesus, em teu nome os demônios nos obedecem. Jesus, eu vi Satanás descendo do céu como raio, mas Jesus o alertou, não alegre por isso, não alegre pelo transitório, não alegre pelo passageiro, não alegre pelo secularismo. Alegre, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Vou fazer a segunda pergunta. Você é um arrependido? Amém.